Olá, nós vamos agora mostrar para vocês como faz uma configuração e um teste em Ethernet. Basicamente, quando nós temos o equipamento, a tela principal, se vocês olharem aqui, ele tem uma opção chamada Select Test. Nesse Select Test, ele vai mostrar para a gente as opções que nós temos dentro do equipamento. Isso pode variar muito de instrumental para instrumental, pois depende das licenças que são adquiridas com o instrumental. Se vocês olharem no canto esquerdo, vocês vão ver aqui que tem o Ethernet. O Ethernet é um teste que você pode fazer nas portas de teste, que foram explicadas anteriormente na parte superior, e aí eu tenho as opções. Então, eu tenho a opção para que eu faça na porta elétrica, 10.000, que são essas portas. Posso realizar nas portas óticas, que é essa daqui, ou que seria para 1 GB e 10. No meu caso, eu vou escolher para 1 GB, realizando na porta 1, que é onde estou conectado com um loop, uma fibra. Então eu vou selecionar aqui 1 GB ótico. Nesse 1 GB ótico também, de acordo com as licenças, pode aparecer mais ou menos funcionalidades. Então, no caso aqui, eu tenho, por exemplo, teste em camada 4, que é possível fazer, teste de VoIP, teste de monitoramento, e tenho as opções básicas, que são de camada 2 e camada 3. Então, no meu caso, eu vou escolher aqui camada 2 tráfego, e aí dentro de camada 2 tráfego, ele vai pedir se eu quero ser um end customer, ou seja, se eu quero ser um modo terminate, que é o modo final, ou seja, um endpoint, ou se eu quero com que ele faça uma análise passando por ele, ou seja, como se fosse um bypass. Então ele entra e sai por ele e ele faz a análise dos protocolos, do tráfego que está passando. No meu caso eu vou escolher P1 Terminate, então automaticamente ele já vai carregar a minha tela principal de teste. Se vocês olharem na tela principal, que vai aparecer daqui a pouco, ele vai aparecer duas janelas, nas quais eu tenho os meus resultados, onde eu posso coletar os meus resultados. Além disso, ele tem no canto aqui do ladinho aqui as luzes indicando que o link está up ou não. Então, se eu ligar o laser aqui, se eu pôr aqui um laser on, automaticamente os LEDs aparecem e continua vermelho porque houve um evento, ocorreu um evento, então houve um alarme. Se eu quiser zerar o alarme, eu tenho um botão chamado reiniciar. Então automaticamente aqui eu zero. Então eu tenho aqui os meus contadores, aqui os meus LEDs de informação, tenho aqui no canto superior alguns logs e também a parte de potência da minha interface, e também aqui eu tenho os botões que são algumas ações. Uma delas para reiniciar, outra para você parar os contadores, parar o teste, E também eu tenho aqui o menu Setup ou Inicialização, que é para a configuração. Além disso, eu tenho alguns quicks, Eu tenho alguns quicks, algumas configurações rápidas, que são essas abas aqui chamadas Ethernet, que eu posso configurar rapidamente uma determinada throughput, um determinado tamanho de pacote. Tem o payload, que eu posso carregar o tipo de payload, daí nesse caso throughput. Tem o chamado JConnect, dependendo do tipo de teste, eu posso me conectar e verificar qual é a unidade remota que eu estou me conectando. E no canto inferior aqui eu também tenho algumas abas, nas quais eu mostro o laser, ações, dependendo se eu quero fazer teste de Service Disruption, e também aqui alguns textos de erro ou até mesmo de captura, dependendo das licenças. Então esse aqui seria o menu, a tela principal do equipamento. Além disso, eu também tenho a parte de reports, para eu gerar relatórios. Então se eu selecionar aqui reports, eu consigo gerar relatório, visualizar relatório, criar relatórios automáticos. Na parte de tools, eu consigo exportar relatório para USB, consigo resetar a minha configuração, ou seja, reiniciar a minha configuração por default, visualizar fields. Em visualização eu posso alterar essas janelinhas,
Então eu posso colocar aqui uma só janela, ou uma do lado da outra, uma em cima da outra, então eu posso mudar a visualização. E a parte do Help. Então essa daqui, de novo, é a tela principal do equipamento. Nos próximos vídeos a gente vai ver com mais detalhes cada um deles.